Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Topo Arquitetura e Engenharia. Eu me chamo Jennifer, sou arquiteta e vou falar com você sobre piso cerâmico. O piso cerâmico, ele é um dos pisos que nós falamos no nosso primeiro vídeo da série sobre pisos e ele é muito parecido com o porcelanato, porém ele tem várias diferenças que nós vamos falar hoje. Uma das diferenças que ele tem em relação ao porcelanato é o valor. O piso cerâmico, num tamanho de 60 por 60, ele pode variar de 20 a 65 reais o metro. É um valor que você encontra aqui em São Paulo, tá? Eu tô falando aqui de São Paulo, não sei como que é na sua cidade, fala pra mim se os preços aí são muito diferentes. Mas aqui a gente encontra de 20 a 65 reais o metro do piso cerâmico, sendo nesse tamanho 60 por 60. Também em relação ao tamanho, no piso cerâmico você tem no máximo 80 por 80, tá? E você tem peças menores, né, que são peças decorativas, igual essa de 10 por 10. Essa aqui também é uma peça bem pequenininha, né, de uns 15 por 20, por 25. E você tem essas peças até 80 por 80 no máximo, tá? Quando no porcelanato você tem uma infinidade de tamanhos. Mas uma peça de 60 por 60, 80 por 80 é o que nós temos visto usar muito, 60 por 60 no banheiro e 80 por 80 no restante da casa, tá? É bem usual esse tipo de tamanho. Mas você tem essa limitação, você não tem peças muito grandes em cerâmica. A composição da cerâmica também é diferente do porcelanato, por isso que você vê essa variação tão grande, né, de um preço de um porcelanato para uma cerâmica. Ela é feita de 70% de argila, o que implica nessa cor aqui, né? Ela tem essa cor avermelhada, ou pode ter uma cor mais rosada, como esse daqui. Essa 70% de argila também implica na resistência. Então, uma cerâmica, ela resiste a 850 graus, que é normalmente o aquecimento para fazer a cerâmica, o que implica na resistência dela na hora do corte, tá? Então, na hora de você cortar a cerâmica, pode ser que você tenha quebra de peça, que você perca mais peças e que também mostre, né, que estoure na hora de cortar, que dê uma lascadinha na hora de você cortar essa peça, tá? Então a resistência dela não é tão alta quanto a do porcelanato e ela também tem uma absorção de 6 a 10% da água, ou seja, ela é resistente à água. Você pode usar nas áreas molhadas, área externa, mas ela tem de 6 a 10% de absorção de água, tá? Então, se você não fizer a colocação correta, não usar as especificações do fabricante em relação ao rejunte, ela pode absorver a água e ela também pode manchar com um pouquinho mais de facilidade do que o porcelanato, tá? Existem no mercado cerâmicas retificadas e cerâmica bold. A cerâmica bold é igual às que eu tenho aqui, ó. Elas são arredondadinhas nas laterais, tá? Então elas têm essa borda mais arredondada e temos a retificada. A retificada, como o nome diz, ela tem a borda mais retinha. Só que, mesmo ela sendo retificada, ela exige uma junta de 2 milímetros no mínimo. Então você vai lá no site do fabricante ou até mesmo na caixa, vem a especificação da junta. Eu aconselho você a seguir a recomendação do fabricante, tá? E muitas vezes ela é até maior do que 2 milímetros, mas eu vejo muito no mercado a junta de 2 milímetros, que na peça retificada mostra um pouco menos o rejunte. Se você tem uma peça bold, ele vai mostrar mais ainda o seu rejunte, porque vai estar 2 milímetros e ainda vai preencher uma parte onde está arredondado de rejunte, então vai mostrar bastante, tá? Então, em relação ao porcelanato, a cerâmica ela mostra mais o rejunte.
E por ter uma peça de 80 por 80 no máximo, então tem mais peças e mais rejunte. Quem não gosta desse tipo de acabamento, às vezes é melhor optar pelo porcelanato. Mas para quem não se incomoda com esse rejunte demarcado, né, de 2 milímetros, a cerâmica é uma opção. Ela tem um valor, como eu disse para vocês, ok, um valor acessível, e ela tem uma variação até boa de impressões, né? Em relação ao porcelanato, é lógico que o porcelanato tem uma variação muito maior, tá? De impressões, tem uma impressão HD diferenciada, mas tem marcas no mercado que já fazem cerâmica com uma variação legal, tá? Mas vai ser menor. O que são as variações, né? A variação, por exemplo, esse piso, ele imita um tipo de mármore. Então, a variação desse mármore, uma peça vai ter um veio aqui, a outra vai ter um veio um pouquinho diferente, é um pouco menor. Então, quanto mais variação você tem, mais ele vai se parecer ao mármore natural, à madeira natural, porque uma peça natural, né, um mármore natural, ele tem diversos veios com uma variação enorme de texturas que a natureza tem. E no caso, né, de uma peça industrial, eles fazem menos variações na cerâmica em relação ao porcelanato, que tem às vezes uma infinidade de variações que podem fazer o ambiente parecer mais natural. Então é isso, tá? A cerâmica, ela é muito usada. Se você gosta desse tipo de material, comenta aqui. Se você acha que não compensa, comenta também. Mas em alguns casos eu gosto de usar cerâmica, até mesmo para fazer detalhes no banheiro. Tem algumas cerâmicas que deixam o ambiente mais versátil, tá? Vou até colocar umas imagens para vocês de composição de cerâmica, que também pode ficar muito legal no seu ambiente, tá? Então não é só ruim em relação ao porcelanato. A cerâmica também tem seu espaço no nosso coração e dentro da nossa casa, né? Então se inscreva no nosso canal e fique ligado no próximo vídeo que nós vamos falar sobre porcelanato. Um abraço!